Quem que assistiu esse, do Beautiful Tree? Não vi. Então, na verdade, isso aí é um livro, né? Ah, viu? Ah, é, o James Tully, ele é professor, né? Era professor ah, de do ensino básico, né? E ele é inglês, ele visitou, ele dava aula em países pobres, né? Da África e tal. E ele conversando com alguns. Eu não vou dar muito spoiler do livro, não. Mas eu não sei se tem em português, eu acho que não tem em português esse livro. Mas ele conversando com alguns responsáveis pela. O governo, né? Os responsáveis pela educação, entre aspas, lá dos países da África. Ele descobriu que existiam escolas em lugares muito pobres, paupérrimos, que tinha educação privada melhor do que a educação que o Estado fornecia, do que as escolas públicas, né? E as pessoas, elas pagavam, tipo, eram às vezes $1 por mês, alguma coisa assim, cerca de $1 por mês, e tinha uma educação de qualidade. E ele foi em vários países. Ele foi na Índia, ele foi na China, ele foi bem em periferias, bem favelas e tal. E ele descobriu que ali existiam escolas privadas. Entendeu? E a educação das escolas, das crianças dessas escolas, tipo, eles tinham tudo, praticamente tudo. Tudo que eles tinham, assim, condições de dar, que a comunidade, alguns pais também davam aula, voluntariamente, enfim. A história do livro é muito boa. E, claro, ele voltou com essa pesquisa para Inglaterra e os amigos acadêmicos dele, né, cagaram e andaram pra ele, né? Disseram, esse é maluco, não sei o que, isso não existe, tal. E ignoraram completamente. E aí ele decidiu, né, escrever o livro pra colocar, para registrar isso. Já que a academia ignorou ele completamente, ele resolveu registrar. Mas a história é muito, muito legal, muito interessante. Vale muito a pena ler esse livro. Então, só Oi? comentar, eu tenho esse livro e está na minha pilha interminável, né, de livros para ler. Mas eu cheguei a assistir alguns vídeos que comentaram essa história, né? Acho que até o Rafael Lima comentou sobre isso há algum tempo. Mas o interessante é que esse livro desmonta completamente aquela história de que sem o Estado os pobres não vão ter educação, né? Sim, esse é justamente o ponto. Sabe que eu já vi essa história em algum livro que eu li, que foi na Índia, né? Algum livro de economia, que Ele eu foi na li Índia muito sobre também. economia. E ele mostrou essa parte de educação privada. Você não lembra qual foi. Mas eu lembro do estudo dele. E eu já comentei com a minha filha, né? Eu tento, com minhas crianças, deixar ela anti-estatista possível. E minha filha já perguntou como é que é mesmo, papai, aquela história de na Índia que os pais eram pobres, mas preferiam pagar uma escola privada do que deixar na escola pública. E esse livro mostra isso, que preferiam porque a educação só haveria se você pagasse. Onde está teu dinheiro, onde está teu amor. E na escola pública é um fingimento de educação. E mesmo essa pessoa sendo pobre, nível de favela, ela pagava para que seu filho pudesse estudar. Porque quem é interessado no bem de seu filho é seu próprio pai. A próxima dica, eu acho que é do Rodolfo Andrello, se não me engano. É, do Primo Levi. Isto é um homem. Isso. Então, eu comecei a ler esse livro, eu fiz uma viagem para a praia mais ou menos um mês atrás, e eu geralmente, quando eu faço uma viagem longa, coloco um e-book no celular e vou ouvindo, né? Que no caso eu vou ouvindo no fone de ouvido. Mas o que eu achei interessante? Primeiro desfazer uma confusão, que Primo Levi, na verdade, primo não é um termo para designar família. Primo é um nome dele, porque, apesar de ser judeu, ele nasceu na Itália, então ele tinha esse nome. Aí a pergunta do livro: é isso um homem? Porque o livro traz a experiência dele em Auschwitz, e o que eu achei que vale a pena, né, como diferencial desse livro, é porque Auschwitz já é um assunto que a gente conhece, né? Tipo, a própria imprensa não deixa a gente esquecer que toda semana tem uma publicação sobre Auschwitz.
Mas o que esse cara traz de diferente no livro dele é que é como se fosse um diário, né, que mostra o cotidiano. Não tem só aquele enfoque, né, o experimento do Joseph Mengele fez isso, fez aquilo. Não, mostra o cotidiano, mostra, assim, o pensamento dele, a interpretação dele diante do cotidiano que ele estava experimentando. E é muito interessante a gente ver, por exemplo, que surge até um livre mercado dentro de Auschwitz, mesmo não tendo moeda, e mesmo os bens de consumo sendo extremamente escassos, né? Tipo, você recebia uma camiseta a cada 6 meses, mas aí você tinha que tirar um pouco do tecido dessa camiseta para você usar para alguma outra finalidade, né? Por exemplo, o sapato machucava muito os pés. E com a sua nutrição, se você machucasse os pés, podia gangrenar, você podia morrer. Então, você tinha que cortar um pouco do pedaço da camiseta para fazer uma espécie de invólucro ali para o seu pé. E tinha várias outras questõezinhas, assim, que para a gente parecem pequenas, mas que depois você vai ver, por exemplo, o cara que tinha direito a comer um pão por dia, ele economizava aquele pão para trocar por um item que para ele era mais necessário no outro dia, né? E ele começou a ver surgir até um certo tipo de empreendedorismo, né? Um cara que era um empresário quando ele foi enviado para Auschwitz, ele começou assim, economizar muito, mas economizar mesmo. E ele começou, a partir das transações que ele fazia, demonstrar um certo tipo de poder, que era uma coisa meio ilusória, só que ele sabia o efeito, né, como ele tinha liderado uma empresa, ele sabia como que isso impactava as outras pessoas. Então, ele não queria ser mais um no meio da multidão, mas ele queria mostrar que, de alguma forma, ele se destacava. E isso podia servir de várias formas, podia servir como proteção, podia servir para você criar o seu bando, né, de pessoas que iam trazer informações, que iam informar para você, ó, tem um excedente de tal produto em tal área. Então, essa coisa de autonomia, né, de você buscar criar essas oportunidades e até a coisa da preferência temporal, né, apesar dos bens que você ter serem muito necessários e que, em tese, você deveria consumir imediatamente, os caras economizarem, então passa uma mensagem de preferência temporal. Cara, isso dá uma resposta muito forte para aquela indagação esquerdista de que o capitalismo só existe quando existe Estado, né? Eu não sei se é de conhecimento geral, mas existe uma tese dos esquerdistas desde lá da época das primeiras internacionais socialistas, quando o Bakunin e o Marx brigaram sobre essa posição do Estado no estabelecimento do sistema capitalista. E eles concordavam que sem Estado não pode ter capitalismo. E esse livro, que fala sobre Auschwitz, ele dá um pouco, né, esses exemplos, não foca só nisso, né, é bem mais rico do que isso, mas eu achei que esse era um ponto que merecia ser trazido aqui para a gente aumentar o nosso repertório, né, de argumentos para futuras discussões. Rodolfo, pode falar. Essa ideia, essa história deve mostrar bem a ideia de que da capacidade, da subjetividade de a gente atribuir valor às coisas, né? Sim, a gente acha que as coisas já têm valor, né? Mas é isso que a história conta, mostra que as pessoas sabiam articular o quanto de valor elas atribuíam às coisas, porque não existia dinheiro, né? O dinheiro virava as coisas, né? E junto com a ideia de preferência temporal, acaba virando um capital, né? Surgiu um sistema de preços ali, de quanto pão você precisava trocar por um certo objeto, muito interessante, cara. Bem legal mesmo. Bem legal. Daria um vídeo bom isso aí, hein, Rodolfo? Daria. Com certeza. Quem que tá acompanhando The Offer?
Então, pessoal, vocês sabem que O Poderoso Chefão é o meu filme preferido, né? E essa é uma minissérie, que se chama The Offer, né, a oferta. Uma minissérie em 10 episódios, que está sendo lançada agora. Foram lançados 7 episódios, faltam 3. E ela conta justamente a história de como o filme, né, O Poderoso Chefão, foi produzido. E é uma história muito interessante, porque é um filme que tinha tudo para dar errado e, enfim, por um acaso absurdo, deu tudo certo, né? Essa minissérie é focada no produtor do filme, um cara chamado Al Ruddy. E ele era um cara totalmente sem experiência, né? Que tinha acabado de entrar naquele ramo e tal. E ele recebeu da Paramount essa missão de filmar o Poderoso Chefão. E a Paramount não botava nenhuma fé, né, nesse filme. Eles achavam que o filme de gangster não ia interessar ninguém e tal. Então, enfim, ele teve todas as dificuldades possíveis e imagináveis para conseguir reunir a equipe de que ele precisava, né? Incluindo o diretor, por exemplo. O Coppola era um cara que estava encostado. Ninguém queria um filme, né, dirigido por ele. O Marlon Brando também, a Paramount não queria que ele atuasse no filme. O orçamento era muito pequeno, alguns poucos milhões de dólares só. O Mário Puzo, né, que havia feito sucesso com o livro, ficou de escrever o roteiro do filme, mas teve um bloqueio, não conseguiu. A própria máfia começou a ameaçar os caras, porque eles achavam que o livro e o filme denegriam, né, vamos usar essa palavra aqui, denegriam a imagem deles. Até fizeram um atentado lá contra o Al Ruddy. Então, enfim, a história é muito interessante. Como conseguiu, lutando contra tudo e contra todos, reunir uma equipe fantástica e fazer esse filme fenomenal aí. Eu recomendo essa série, ela pode ser facilmente encontrada nos canais alternativos. Excelente. Pô, a próxima dica eu acho que é minha. Vamos lá. É O Menino do Pijama Listrado. Não é um filme novo, e ele é de 2008, logo depois que saiu o livro. E ele conta a história de um menino, esse à esquerda aí, o Bruno, e que era filho de militar nazista, e a família se mudou para muito perto de um campo de concentração, lá na Alemanha. E aí a história conta um pouco como era a propaganda nazista, conta um pouco como era o nazismo na época, como os nazistas faziam, por exemplo, propaganda e tal, mas conta muito mais a história da visão dele como um menino de uma família, como criança, como filho de uma família, e que ele acaba, por brincar ali em volta da casa, ele acabou fazendo um amigo do outro lado da cerca, que é o menino da direita aqui na imagem, que é o Shmuel, que é um judeu preso, um filho de judeu, que provavelmente com a família toda foi presa lá, e ele faz amizade com ele através da cerca ali. E tem até um caso, um episódio, um momento na casa em que às vezes tinha os nazistas usavam os judeus para fazer trabalho doméstico e tal, usava o próprio alguém ali do próprio campo de concentração, levava para casa e fazia algum trabalho específico e tal. E esse menino foi para dentro da casa para secar algumas talheres, louças e tal. E eles acabam interagindo um pouco ali e tal. Mas a interação dele é sempre pela cerca e tem essa questão da proibição e tal, né? E a história é legal porque mostra o mundo ali, a diferença de visão de mundo das crianças que não aprenderam a ver outras pessoas sob um critério nacionalista ou étnico ou bélico ou por alguma coisa assim, por alguma divisão, né? Não aprenderam a separar as pessoas por esses critérios que governos acabam fizeram no mundo todo, fazem até hoje, né? E vale a pena assistir a história porque, enfim, eu não vou contar o final, não contei nada da história aqui, tudo isso está na sinopse, mas vale a pena ver a história porque acontecem consequências e tal, mas é muito mais legal ver isso
porque ressalta essa diferença de visão de mundo de uma criança que não vê o mundo como alguém, muito menos como militar, né, como um adulto que sabe que aprendeu, né, erroneamente a separar pessoas por esses critérios. Enfim, assistam para ver o final da história, porque é bem legal. É sensacional esse filme, muito bom. Muito bom. Eu tô lacrimejando só que de ver aqui. Eu não vi esse filme. Eu já ouvi alguém que viu, minha esposa viu e me contou. E cara, Pesado. é tipo aquele de Hiroshima lá, Nagasaki, lá, o Cemitério de Vagalume. Eu assisti uma sinopse de 10 minutos no YouTube e eu choro umas 10 vezes seguidas toda vez que eu lembro disso. Só de ver a sinopse. E eu nem vi o filme. Todo mundo que viu esse filme, esse livro, ou o livro como ele me contou, falou que segurou para não chorar ou chorou mesmo, né, do começo ao fim. Assim. Estou muito forte. E esse filme é dessa linha, né? A gente vê injustiça com criança, é difícil. Tudo porque é uma burrice, né? Uma loucura, sei lá. Enfim, a próxima dica é um filme... Tom Cruise! Sensacional, cara. Eu não vi ainda, não tive oportunidade, eu marquei de cinema com a patroa e tal. Mas só de ver a turma da esquerda em ódio do testosterona, da velocidade, I feel the need for speed. O macho alfa, Tom Cruise, politicamente incorreto, fazendo barbeiragem e sendo feliz e mostrando a virilidade humana, politicamente correto. É isso aí. Recomendação pra vocês, ver no IMAX. Filme normal, anos 90, testosterona. Que o homem tinha... como o Renato Trânsito falava. Homem tinha pênis, é o nome científico, e mulher tinha vagina, é o nome científico. E um ficava com o outro e tudo bem, cara. Era super legal, caramba. Pô, e os aviões tinham formato de fálico, né? Mas não tinha problema, né? Exatamente. E o pessoal andava de moto sem capacete. Sensacional! Sensacional! Capacete pra quê, meu? Que idiotice capacete, caramba. Essa é a última? Essa daí seria do Fernando, mas, enfim, como ele não pôde aparecer, é um vídeo que, na verdade, mostra o absurdo da propriedade intelectual, né? O título é esse, Everything is a Remix. Quer dizer, no final, tudo vem de alguma outra coisa, né? Nada é original. Ele recomendou esse vídeo aí de meia hora para que os nossos espectadores assistam.